Muito bom. Poli, eu vou ficar quieto agora, vou deixar você conduzir, que você está com tudo planejado, tem muito mais competência para isso. Fico quieto aqui, tá bom? Oh, estou à disposição, mestre. Boa noite, galera. Eu sou a Poliane, mais conhecida como Poli. Sou consultora de ecoturismo, né? E atualmente atuo na coordenação de comunicação do CPC ao lado do Márcio. Vou dar início aqui, tá? As apresentações, né? Para falar sobre a ata do Planalto Central, vai estar a Cláudia com a gente e o Samuel. Bom, pessoal, boa noite. A APA do Planalto Central é a maior unidade de conservação do Centro-Oeste. Ela tem mais de 500 mil hectares. A gente atua em 2 municípios goianos, né? Planaltina de Goiás e Padre Bernardo, e também aqui no Distrito Federal em quase a sua totalidade, né? São mais de 30 regiões administrativas do DF que a APA atua. Bom, eu estou chefe da APA desde novembro de 2024 e antes disso eu fui analista ambiental lá um ano e pouco, 1 ano e 4 meses. A APA O do áudio Planalto está Central falhando, Samuel. está Será que você falhando? consegue tentar falar um pouquinho mais alto? Eu não sei se mais alto vai adiantar, né? Eu acho que estou bem perto aqui do Talvez celular. ficar mais, talvez Eu seja a acho que é distância questão do da microfone. Sim. conexão, né? Não é conexão mesmo. O Ok. microfone está próximo. Eu acho que é a conexão que está ruim. Enfim, se não estiver dando certo, eu vou deixar a Cláudia tentar levar essa apresentação, porque ela já estava sabendo disso. Eu tinha até alertado ela. Eu estou de mudança e aqui em casa está sem Wi-Fi ainda. Então, já viu. Né? Mas, enfim, essa apresentação aí bem sucinta, né? Mostrando aí a nossa estrutura, né? A gente tem pessoal aí que nos apoia, né? São 2 analistas ambientais, 7 agentes temporários, né? Desses 7, 4 são brigadistas. Mais 3 terceirizados, um desses terceirizados é o seu Edilson, né? Que apoia lá na marcenaria, que todo mundo já conhece. E tem o pessoal da limpeza também. Bom, o nosso cenário é esse, né? Que eu já expliquei um pouco. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas, enfim. Vamos tentando aí. Pode passar o próximo, por favor. Pode. Saiu, né? Bom, enfim. Vocês estão me ouvindo? E aí, Cláudia? Beleza. Agora sim. Então tá. Tá. Então, na parte aí dos objetivos, né? Quando você lê lá o decreto de criação da unidade, que é do ano de 2002, tem lá proteger, né, os mananciais de recursos hídricos, proteger a vegetação nativa, evitar que a terra seja parcelada e que a terra seja parcelada e subparcelada, né? A APA também tem questão de apoio às iniciativas de proteção da cultura, né, da região. Então, são objetivos e finalidades muito vastas, né? A gente tem um escopo assim, de atuação enorme. E dentro desse universo, a gente trabalha muito com educação ambiental também. Né? A gente tem um projeto que é chamado Educar para Preservar. Esse projeto ele foi escrito pela colega Cláudia, juntamente com a colega Simone, que já se aposentou. E a gente faz essa atuação nas escolas rurais, né, da unidade de conservação.
Poliana, se você conseguir abrir para mim, por favor, esse mapa que eu enviei também aí, é um PDF. Não sei se você consegue colocar ele na tela. Tá. Eu vou alternar a apresentação, só para o pessoal ter mais ou menos ideia do que eu estou falando aqui, né? Porque a unidade de conservação, ela tem no plano de manejo, o plano de manejo é a lei da unidade de conservação, certo? E o nosso plano de manejo, ele foi, vamos dizer assim, colocado em vigor, né, em 2015. Então a gente já tem 10 anos aí de plano de manejo e a gente tem provavelmente que aceitar alguns fatos, né? Algumas áreas que a gente queria ter protegido, a gente não conseguiu. Outras áreas a gente teve mais sucesso, certo? Então, Samuel, eu não entendi onde é que você falou que era para eu colocar. É a Poli aqui. tá. Olha, então, tem um mapa Olha, é o seguinte, PDF. tem Você consegue lá na colocar ele pasta na de tela? Google Drive, eu subi um mapa que o Samuel mandou. É um mapa da É um APA, mapa está numa imagem bem do, detalhada. Eu acho que é você um não fez zoneamento. download aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que é esse aqui. Ah, então é Isso. isso. Isso aí, esse mapa, ele está dividido em 7 tipos de zoneamento, certo? Começando com zona urbana, que é a unidade de conservação, APA, é o tipo menos restritivo, certo, de unidade de conservação, ao contrário do Parque Nacional, né, como a Larissa acabou de falar. A gente consegue manter as pessoas fora do Parque Nacional, né, porque a lei e as regras do parque são mais rígidas. Né? As regras da APA são mais maleáveis. No entanto, a gente tem esse zoneamento exatamente para isso, para a gente poder proteger as áreas mais sensíveis. Né? Então, a gente tem zona urbana, né, como o próprio nome diz, uma zona já bastante adensada, certo? Tem muita gente morando ali, mas a gente consegue impor algumas regras por meio do Plano Diretor do Ordenamento Territorial, né, do Distrito Federal. Inclusive, a gente está, né, nessa conversa, né, constante agora, nesses últimos meses, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, do governo do Distrito Federal, para a gente poder alinhar, né, como que vai ser essa proposta que vai sair do Executivo Distrital para, né, dar esse pontapé inicial aí na tramitação do projeto, que é um projeto de lei complementar lá na nossa Casa Legislativa, certo? Mas a gente sabe como o projeto entra, né? Mas a gente espera que ele saia bem de lá, a gente não tem essa certeza, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar um projeto muito bem feito, muito bem estudado e conversado com a sociedade, para que todo mundo, todos os parlamentares, né, no caso, ouçam, né, e sigam as vozes, né, das ruas, porque a nossa vontade é de manter algumas áreas como zonas rurais e zonas mais restritivas, né, ao uso e à antropização, né? A criação de novas cidades a gente é bastante contra nesse instante, né? Mas já tem algumas coisas que demandam regularização, já tem centenas, milhares de famílias morando, né? Então a gente acaba tendo que abrir mão de umas áreas e tentar focar em outras, né? Isso é uma constante, né, dentro da gestão da unidade de conservação do tipo APA, né? Porque geralmente as APAs são ali nos arredores das cidades, né? Tentando proteger, como no nosso caso, a gente tem uma zona, né, dentro desse mapa. Eu não sei se a Poli já conseguiu abrir, mas vocês podem ver, se tiver aberto aí, é uma zona de proteção do Parque Nacional de Brasília e da Reserva Biológica da Contagem, né? A gente faz essa parte aí também de zona de amortecimento, né? A legislação ambiental fala que as unidades de conservação teriam zona de amortecimento, mas a gente sabe que o lobby contra a questão de proteção ambiental é muito grande, muito forte. Então, infelizmente, esse é um artigo que não está sendo muito utilizado, né? As unidades que não foram criadas
já com as suas zonas de amortecimento na lei, indicando isso, elas estão perdendo esse atributo, essa proteção aí extra. Mas a APA faz esse papel aqui em Brasília, né? Então é uma coisa muito importante, inclusive por isso mesmo que é importante demais a nossa integração, né? Eu não posso querer agir de forma alguma sem conversar com o parque, sem conversar com o INGI. E no caso da APA do Planalto Central, a gente também tem essa conversa com o pessoal da Flona de Brasília, né? Porque a APA, como vocês estão vendo aí, é todo esse coloridinho aí, né? Só não tem APA nessa região central de Brasília, né? Algumas partes urbanas mais consolidadas, né? Ali no centro de Taguatinga, mas se vocês verem essas, né, riachos, qualquer, vamos falar assim no português mesmo, né, qualquer resto de mato que você vê ali na cidade, pode ter quase certeza que é a APA do Planalto Central. Tá? A gente está nessa função, né? O nome APA é Área de Proteção Ambiental. Então, onde tem um remanescente de vegetação, algum corpo hídrico, né? Ali é uma unidade de conservação. Tá? Aqui em Brasília, a gente praticamente tem 100% do território coberto por unidade de conservação. O que não é APA do Planalto Central é Parque Nacional de Brasília, ou é Floresta Nacional de Brasília, ou é APA do Descoberto. E também tem a APA do São Bartolomeu, né? Que é outra muito extensa, que era federal, mas foi passada para a gestão do governo do Distrito Federal, há algum tempo atrás. Outra zona de manejo do nosso zoneamento é a zona de proteção de mananciais, né? Também é bastante importante para a gente. Inclusive, é uma das nossas zonas que estão mais desprotegidas, né? A gente pode dizer assim, porque elas são muito suscetíveis a invasões. Tem muitas tentativas de grilagem de terra. E vocês sabem como é que funciona, né? Essa questão de invasão de terra aqui em Brasília, às vezes, são coordenadas, né? Não é uma pessoa que vai lá fazer. Então, é muito difícil com a equipe tão pequena que a gente tem, e atualmente já demora bastante tempo isso atualmente. Desde 2022, a APA está sem fiscal, né? É um problema, porque como a gente enfrentou aí no governo anterior uma aversão à fiscalização ambiental, não houve nenhum curso de fiscal, né, nesses anos que se passaram aí. Então, muitas pessoas se aposentaram, né, muitas pessoas passaram em outros concursos, né, e a equipe de fiscalização do ICMBio está muito reduzida. Então, infelizmente, a APA do Planalto Central atualmente atua sem fiscal. A gente faz vistorias, né, a gente faz fiscalizações pontuais com o auxílio de outras unidades e também da gerência do Centro-Oeste. Mas fiscalização de pronta resposta é muito difícil, a não ser que a gente dê sorte, né, de pegar uma denúncia e a equipe estiver ali fazendo uma operação planejada naquela época. Bom, temos também, além da zona de proteção do Parque Nacional e da Reserva Biológica, também temos as zonas de preservação da vida silvestre e as zonas de conservação da vida silvestre. Essas zonas, né, você vai ver aí que o azul é o verde escuro e o verdinho mais claro. O verde escuro, dentro do Distrito Federal, ele é coincidentemente plotado junto às unidades do Distrito Federal. Então, por exemplo, Estação Ecológica de Águas Emendadas, ali, né, perto de Planaltina. Ela é uma unidade de proteção integral, né, do Distrito Federal. Mas, para nós, é essa zona de preservação da vida silvestre. E outras zonas a gente chama de zonas de conservação da vida silvestre. São zonas muito importantes para esse fim, né, conservação da vida silvestre, mas elas não são unidades de conservação de proteção integral, certo? Então, a gente tem que ficar de olho, né, porque o GDF não atua muito nessas áreas, né? Até porque o GDF também tem várias outras atribuições para o IBRAM, né, no caso, porque eles não cuidam só de questão de vegetação nativa, né? Bom,
A APA do Planalto Central também tem essa zona que é predominante aí, vocês estão vendo, que é a zona de uso sustentável. Tá? Que a gente está até sofrendo essa polêmica agora, né, com relação à termoelétrica, que estão sugerindo que ela seja criada. O que acontece nesse processo todo aí é a questão de licenciamento ambiental. Certo? O licenciamento ambiental, desde 2011, se eu não me engano, não está mais a cargo do ICMBio. Certo? O ICMBio, quando o empreendimento afeta a unidade, a gente tem 3 opções. Se for uma coisa simples, a gente pode autorizar, fazer uma autorização direta. Se for uma coisa complexa, aí vai ser um estudo de impacto ambiental, a gente vai fazer uma ALA, uma autorização de licenciamento ambiental. Quem faz o licenciamento não é o ICMBio, ou vai ser o IBAMA, dependendo do impacto, né? Se for um impacto muito grande, ou vai ser o órgão, no caso aqui, distrital. Ou, se for lá em Planaltina de Goiás, ou Fábio Bernardo, a SEMA, né, de Goiás, Secretaria de Meio Ambiente. Então, essa proposta aí, dessa termoelétrica, ela passou já pela APA do Planalto Central, certo? Mas a APA do Planalto Central, como ela estava sendo locada ali na zona de uso sustentável, não tem nenhuma ferramenta, nenhum instrumento para bloquear esse empreendimento. Esse bloqueio pode ser feito pela sociedade ou pelo órgão ambiental no licenciamento ambiental. Então, para aquela área que eles estavam propondo, não tinha como negar. Né? A gente não tem esse poder. Inclusive, mesmo que eu não goste. Porque a gente tem que seguir a regra. Né? O serviço público, a unidade de conservação, é vinculado ao governo federal. E como, né, uma parte integrante da administração pública, só pode fazer as coisas que estão na lei. A gente não pode falar, eu quero fazer isso que eu acho mais legal. Não pode. Só se estiver na lei. Tem que estar... Né, eu tenho que seguir ali. Tudo vinculante. Né? Não posso tirar nada da minha boa vontade. Enfim, essa questão aí da termoelétrica, então, se a sociedade não quiser esse empreendimento, ela vai se manifestar nas audiências públicas, né? Vai ser contra, e o empreendimento não vai sair, provavelmente. Mas é isso. Né? Até o ponto que estava, a gente não tem como negar. Mas se fosse um empreendimento proposto na zona de conservação da vida silvestre, aí a gente poderia negar. Como a gente nega vários. Né? Outro dia chegou um pedido de posto de gasolina numa zona de preservação da vida silvestre. E a gente negou. E a gente sofre pressão. E aí liga o secretário, liga o deputado, né? Liga o empreendedor, liga vários consultores, vai lá. Mas isso aí faz parte, né, do jogo. Servidor público sabe como é que é isso. Não pode aceitar a pressão. Enfim, a gente também, na APA do Planalto Central, desde 2012, a lei que revogou o Código Florestal, eu gosto de falar isso, porque realmente está escrito lá, revoga o Código Florestal, é a Lei 12.651, que cuida da proteção da vegetação nativa, certo? Que todo mundo chama de novo Código Florestal, mas não é. Ela revogou o Código Florestal e aí fez essa miscelânea de regras, né, que a gente tem muita dificuldade de interpretar. Inclusive, tem muitas ações judiciais questionando a constitucionalidade ou não desse código, ou ex-código florestal. Enfim, e aí, desde essa alteração, a gente precisa fazer uma checagem, né, nos empreendimentos que estão dentro da unidade de conservação, para dizer se eles fazem ou não o cumprimento da legislação ambiental. Se eles tiverem ok com a legislação ambiental, a gente pode dar uma carta de não objeção, que a gente fala, para eles pleitearem o crédito rural. Então, essa coisa de crédito rural nos deixa, assim, assoberbados de trabalho. Né? Há um tempo atrás, a gente tinha uma pessoa que fazia isso. Mas cresceu tanto o número de pedidos que a gente tem agora 5 pessoas trabalhando com esse assunto. Assim como licenciamento também. Cresceu muito os pedidos de autorização direta, de autorizações para licenciamento ambiental e também as manifestações, né, que a gente recebe do órgão distrital ou do órgão estadual
né, dizendo que foi licenciado tal e tal coisa, e a gente tem que tomar ciência. Né? Isso tudo depende do grau de impacto, né, do empreendimento. Bom, então, mais ou menos, falei um pouco do mapa. Vocês viram aí que é um mapa bem cheio de pontinhos, né? Ele é super fragmentado. Então, assim, se alguém falar para você, eu sei onde é a APA do Planalto Central e tal, você pode me perguntar, mas você sabe todo o zoneamento? É difícil. Não é fácil. Quem souber isso aí pode passar lá para a gente conversar, que vai ser uma ótima conversa, esclarecedora. E a gente tem também questões de georreferenciamento, inclusive eu falei isso para o João, né? Por isso que a gente pediu um apoio geo. Não é só a APA do Planalto Central, mas parece que todas as unidades do Brasil tiveram algum erro aí. A gente está com um erro no nosso georreferenciamento, pelo menos na parte sul da APA, que ali deveria ser na divisa do Distrito Federal, certo? Mas se você baixar o nosso mapa lá no site do ICMBio, você vai ver que a gente está englobando alguns municípios que não deveria estar englobando, de acordo com o decreto de criação. A gente está dentro de Cristalina, Valparaíso, tá? E alguns metros, né? Talvez 200 metros. E é uma coisa assim que é uma dificuldade prática, né? Que a gente tem que dar um jeito de resolver isso aí. Não sei, vamos fazer uma expedição, sair medindo, né? Bom, enfim, a gente vai conversar sobre isso depois. Eu coloquei aí, então, no slide, já voltando, olha, você pode botar aí nessa parte que fala da atuação da APA. Tem alguns tópicos aí. Bom, primeiro, o uso correto do fogo, né? É a questão do manejo integrado do fogo, a Larissa já falou um pouco. A gente tinha uma função é um cargo, tá, gente? Uma função para chefe ou gerente de fogo, mas o ICMBio acabou perdendo esse cargo aí na última reforma administrativa. Então, eu estou tendo que acumular a chefia da unidade e a questão de chefiar a brigada, até porque a gente perdeu os 2 chefes de esquadrão que a gente tinha no ano passado, com o corte orçamentário, acabaram juntando as brigadas e a nossa brigada ficou reduzida. Então, assim, tem uma super dificuldade para tocar essa agenda, mas é uma agenda prioritária para a APA mesmo. Apesar de tudo, a gente ainda tem a brigada, a gente vai participar dos combates, nem que seja na parte da logística, né, na parte da comunicação, apoiando aí as outras unidades. Bom, aí eu coloquei a convivência sustentável com o meio ambiente. A gente tem esse projetinho aí, tá até a fotinha aí do lado, é o Pata Desce. Depois a Cláudia vai falar melhor disso, porque é um projeto que ela mesma fez. Eu não vou roubar o brilho. Então, a educação ambiental, já falei um pouquinho. Proteção do território, a questão da fiscalização, já falei que está, né, bem fragilizada, mas a gente faz um esforço bastante grande. O ICMBio é um órgão muito capilarizado, mas quando a gente faz uma coisa planejada, vem gente de vários lugares, né, se juntam e a gente consegue dar uma resposta. Bom, boas práticas e uso de recursos naturais, isso aí também é questão de educação ambiental, né? A gente também tem o crédito rural, que a gente faz os produtores, nesse caso, seguirem a lei, né? Quando está com menos reserva legal, ou não tem a outorga da água, a gente também vai lá e interfere para que eles possam se regularizar. Participação cidadã. O Conselho da APA do Planalto Central ficou quase 4 anos sem se reunir. A gente reativou o Conselho, já tivemos 2 reuniões. Uma reunião só o Conselho da APA e uma reunião ampliada com os 3 conselhos das unidades federais aqui no Distrito Federal, que nunca tinha acontecido. Foi muito legal isso aí. Também temos o voluntariado, reativamos nosso voluntariado. A gente está com 5 chamadas abertas, tá? Porque além da questão das trilhas, nós temos, como vocês estão vendo, outras questões que também são muito prioritárias, mas eu tenho um carinho especial por essa agenda de trilhas, de uso público. Eu sou de formação turismólogo, né? Eu iniciei meu trabalho na questão ambiental como monitor ambiental no Parque Estadual do Itacolomi, já muitos anos atrás.
e atuei como voluntário também. Então, realmente gosto dessa agenda. E a questão da restauração do cerrado, né, como a Larissa falou. Não é só plantar árvore, não adianta todo mundo falar, não, mas eu plantei um IP ali e tal. O cara vai lá e desmata 500 metros quadrados, 1 hectare, e fala, não, mas eu plantei uns IP. E a gente escuta isso toda hora. É importante respeitar, né, a fauna e a flora locais, a gente saber quais são as espécies que a gente está plantando. Eu acho que eu já falei demais, eu falei para o João, que eu começo a falar no quarto. E aí, eu coloquei também alguns slides sobre a comunicação, o que a gente pretende fazer com relação à comunicação da APA, né? Essa é uma coisa muito importante, né? A gente tem que falar com a sociedade, porque a gente está agora, né, com mais ou menos 1 milhão de pessoas morando dentro da APA do Planalto Central, né? Acho que até mais, né? E a gente precisa ter uma comunicação mais direta, né, com a sociedade, explicar o que é a APA do Planalto Central, área de proteção ambiental, para que serve, né? Quais são os nossos objetivos, por que a gente às vezes fica em conflito com o governo do Distrito Federal, por que às vezes a gente fica em conflito com a própria sociedade, né? Porque, né, tem vezes que a gente quer fazer uma coisa, mas a sociedade não quer que a gente faça. Como, por exemplo, fechar uma estrada ou não permitir que uma estrada seja duplicada. Porque a gente tem essa preocupação com a questão da fauna também, né? A fauna é muito importante, porque eles estão lá dispersando as sementes, né? E é isso. Pô, gente, eu vou passar para a Cláudia já, falando a noite toda. E é isso aí, muito obrigado. Estou sempre lá na APA. Quem quiser alguma informação, a gente tem o nosso e-mail, também tem esse WhatsApp aí da APA, que é o telefone funcional, tá? E na medida do possível a gente responde a todas as perguntas. Muito obrigado.